Oi pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo muito útil, principalmente para quem está começando agora a trabalhar como maquiador ou maquiadora, que são as técnicas que são mais pedidas pelas clientes. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal para você receber todos os vídeos, também clica no sininho para facilitar com que você receba os vídeos na hora. Comenta aqui embaixo também o que você tá achando dos vídeos, sugestões para novos vídeos, curte também, manda para aquela sua amiga que também está começando, que você acha que esse conteúdo pode ajudar. Tá bom? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer um adendo. Essas técnicas que eu vou mostrar pra vocês é um apanhado geral, são as técnicas que os clientes mais pedem e que quando eu vou dar workshop em outra cidade também, são as minhas alunas também sempre comentam que essas técnicas são as mais pedidas, então são as que eu faço mais questão de que elas se especializem. Isso não ignora o fato de que você precisa saber o maior número de técnicas possível para o seu próprio bem profissional. Mas essa você tem que fazer ali super rápido, tem que ter na cabeça, até para você poder orientar a sua cliente em qual técnica ela pode escolher, tá bom? Então, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, eu vou colocar as fotos das maquiagens junto na edição enquanto eu for falando delas, tá bom? E a primeira maquiagem é a maquiagem clássica. A maquiagem clássica a gente conhece ali como um delineado, uns cílios, uma pele bem preparada e um batom vermelho. Mas a gente também pode modificar essa maquiagem. Com certeza, delineado com batom vermelho é uma das maquiagens mais pedidas e, na minha opinião, uma das maquiagens que mais valorizam a beleza realmente da nossa cliente. Claro, se essa cliente tiver um olho que dê para colocar um delineado, né? Se o olho dela for muito pequenininho, acaba que a gente faz um desserviço ali, a gente ocupa aquele pedacinho de olho com delineado, então a gente não está valorizando nada. Mas se a cliente tiver um olho médio ali, até um olho grande, fica muito bonito, valoriza muito, é uma maquiagem bem elegante. O batom vermelho é super neutro na maquiagem, então você pode usar com roupa azul, com roupa preta, com dourado, enfim, ele fica lindo de todo jeito. Mas a gente sabe que não dá pra gente fazer um Ctrl+C e Ctrl+V em todas as clientes, né? Então a gente também pode mudar essa maquiagem. Claro, se a cliente falar, olha, eu não gosto de delineado, ou ela tiver um olho muito pequenininho, você pode não puxar o gatinho, fazer um delineado só até o fim do olho, realmente, só para dar uma marcadinha a mais, mas sem dar essa puxada ali no delineado no final. Outra coisa que você também pode fazer é não usar só o delineado, os cílios e a boca vermelha. Você pode sim trabalhar um esfumado ali e depois colocar o delineado. Você pode usar só duas cores ou mais três cores, um marrom mais clarinho, um marrom médio e um marrom escuro. Você pode colocar uma sombra mais clarinha ali no começo, que seja opaca, ou você pode colocar um pigmento, ou você pode colocar um pigmento mais um brilho ali por cima. Pode usar outros tons mais quentes, tons burgundy, tons de rosa que estão usando muito agora, porque esses tons eles já viraram quase que neutros na maquiagem, né? Antigamente as pessoas tinham essa dificuldade de colocar um pouco mais de cor na maquiagem, mas hoje em dia já é super usável, tons mais rosadinhos também, as clientes adoram. Então são essas mudanças que você faz ali na maquiagem que vão fazer ela dar um ar diferente de uma cliente para outra, porque uma maquiagem com cílios um pouco maior, um delineado gatinho e um batom vermelho, ela não vai ter o mesmo efeito de uma maquiagem que você colocou um esfumadinho ali nos tons mais rosados, um brilhinho e trocou a cor do batom, ou colocou um batom vermelho mesmo. Então é dessa forma que você consegue não deixar suas clientes todas iguais, mesmo que elas queiram usar a mesma técnica. Agora eu vou fazer um adendo, gente. Porque tem cliente que quando vai em casamento, assim, por exemplo, uma cliente fecha o pacote dela de noiva e ela leva mais a mãe, a irmã e mais 5 madrinhas. Às vezes você faz uma técnica numa cliente e todas querem a mesma técnica. Então, assim, a gente tem que ter esse balanço, esse molejo pra não deixar todas essas clientes iguais, né? Porque muitas vezes você tá maquiando uma ali, a outra acabou de fazer o cabelo, passa e olha e fala, eu quero essa maquiagem. Só que não dá pra você fazer a mesma maquiagem em duas pessoas, né? Por mais que elas tenham rostos diferentes, você tem que mudar alguma coisa, você tem que passar um ar diferente, mas continuar dentro do que ela quer, porque ela já deixou claro ali que ela quer
aquela técnica. Então, o que eu normalmente faço quando tem clientes que são mais básicas e querem só esse delineado mesmo? Coloca um batom um pouco mais escuro em uma, um mais nude em outra. Esse que você coloca o nude, dá uma forçada um pouquinho mais ali no esfumado. Se uma não gosta de brilho, você tira. Se uma gosta de brilho, você coloca. Usa uns cílios diferentes, caso uma delas goste de uns cílios um pouquinho maior. Porque isso vai trazer um ar realmente de que as maquiagens não estão iguais. Claro, os rostos são diferentes, mas a gente precisa fazer essas mudanças ali. Eu tô falando especificamente de madrinhas, porque hoje em dia tá super na moda as madrinhas usarem os mesmos tons de vestido, né? Então todas as madrinhas vão de nude ou todas as madrinhas vão de azul. Então se elas estão usando a mesma roupa e você colocar a mesma maquiagem, elas vão ficar todas iguais, né? Então sempre tenta ali trocar um tonzinho de esfumado, você coloca um tonzinho mais alaranjado, outro mais rosado, ou se ela não fizer questão, não coloca nenhum esfumado, só o delineado mesmo. E você vai fazendo essas trocas de batom, pra ficar uma cliente diferente da outra e pra você ter mais ideias também, né? Porque é chato a gente ficar fazendo sempre a mesma maquiagem, não é legal, a gente não se desafia, né? Então, vai fazendo essas mudanças, porque eu tenho certeza que uma mesma técnica vai te proporcionar um resultado bem diferente. A segunda técnica é a mais polêmica, que é o olho preto. Por que polêmica? Porque tem muita gente que ama olho preto e não abre mão de olho preto, mas tem muita gente que odeia. Mas ainda assim, são uma das técnicas mais pedidas, principalmente quando é formanda no baile, às vezes tem um vestido um pouco mais simples, elas gostam muito de olho preto. Quando você vai maquiar alguém para uma balada, para um show, às vezes para apresentações artísticas, tem muitas meninas que fazem danças e que vão se maquiar, né, quando elas têm essas apresentações. E claro, gente, tem gente que não gosta de jeito nenhum, é um olho que eu brinco que é como se fosse um olho azeitona, ou você ama ou você odeia, sabe? Então tem gente que nunca teria coragem de fazer, mas tem gente que não vive sem. Eu tenho clientes que só fazem olho preto e que eu atendo elas há 3 anos e pouco, e toda vez elas querem só o olho preto, porque é um olho que, apesar de ser muito marcante, é um olho neutro, que vai com tudo. Então, se você tiver com um vestido mais simples e quiser dar um pouco mais de luxo para esse vestido, é bacana você fazer um olho preto que vai ali realmente destacar. Às vezes, um vestido muito brilhoso, você faz um olho preto opaco, também conversa bem se for para uma balada. A única situação que eu não aconselho a cliente usar um olho preto é quando o vestido é muito delicado, sabe? Quando for, por exemplo, um vestido muito nude, os acessórios, o penteado, aquelas trancinhas, são penteados mais delicados. Eu não sou expert em penteado, tá, gente? Então conheço só como trancinha mesmo. Mas dá pra vocês terem uma ideia, né? Quando elas têm esse estilo um pouco mais princesinha, ou quando elas optam por isso em uma data especial, eu não acho que conversa tão bem os estilos, porque o olho preto, ele é um pouco mais marcante, mas tirando esse estilo, eu acho aí que combina em todas as outras opções. Então, se for para um casamento, e ela tiver com um vestido um pouco mais simples, super dá certo também. E pro dia, né? O olho preto não combina pro dia, porque senão todo mundo vai olhar só pra maquiagem da pessoa. Realmente são só nessas duas opções que eu oriento que a minha cliente busque uma outra técnica. Dentro do olho preto ainda, a gente não precisa sempre fazer aquele olho preto que a gente faz em produção, em modelo, que é aquele olho preto super luxuoso, com a parte inferior bem larga. Não, a gente pode também ir adaptando ele conforme o estilo da nossa cliente. Normalmente, formanda quer uma coisa bem pá mesmo, assim, elas querem chegar chegando, querem uma maquiagem bem iluminada, querem um olho preto bem de produção mesmo, bem de modelo, aqueles que a gente tira pra foto no Instagram. Mas muitas delas falam, olha, eu queria um olho um pouco mais marcante, mas eu não queria, é aquele famoso, quem já é maquiador sabe, aquele preto, mas não tão preto, que a gente sempre fica tipo, como que eu vou fazer um olho preto, mas não tão preto, né? Mas dá pra gente dar uma disfarçadinha ali, fazer com que esse olho fique mais marcante, fique um esfumado preto, mas que não assuste a cliente, né? Então, uma técnica que eu sempre gosto de usar é não subir muito o esfumado. Você pode até subir ele, mas não sobe muito o preto. Você vai subindo ali com tons de marrom, passa um marrom mais clarinho, esse marrom mais clarinho você traz até aqui a pálpebra fixa. Depois você vem com o marrom médio e o marrom mais escuro, ele sobe levemente.
Por quê? Porque quando ela estiver de olho aberto, que é como ela vai se ver ali no espelho, ela vai ver esse degradê de marrons, mas o preto ele realmente vai estar só na pálpebra móvel ali. Então ele vai fazer um mix, uma mesclagem bacana ali com cílios e não vai ficar uma coisa tão aparente. E na parte de baixo, você pode sim fazer uma linha d'água, às vezes marrom, mais nude, um nude um pouquinho mais escuro. Se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo explicando como que eu faço os meus próprios lápis de olho para fazer aí um lápis ideal para usar com cada tipo de esfumado, para quem não tem muita opção, né, de lápis de olho. Mas aí vocês comentem aqui embaixo que eu faço para vocês, tá bom? E quando você for fazer a parte de baixo, se essa cliente não quiser uma coisa que fique muito pá, você pode ir trabalhando também os tons ali de marrom, não trazer muito pra cá, porque quando a gente traz esse esfumado inferior muito até aqui o cantinho, dá a sensação de que tá muito forte. Então, trabalhe sempre essa parte mais exterior aqui do cantinho exterior, com tons de marrom, e você pega um pincel bem fininho e só rente aos cílios você passa ali o preto, porque esse olho vai ficar marcante, mas não vai ficar too much, sabe? Ela não vai se assustar quando ela vê esse olho. E aí você usa os cílios conforme o que ela gosta. Tem clientes que não gostam de maquiagem muito forte, mas elas gostam de cílios um pouco maior. Mas daí nessa técnica, fazendo esse olho um pouquinho mais contido, que não apareça tanto, não fique aquele pretão mesmo, você pode usar até uns cílios um pouco menor, se ela gostar. Uma outra dica muito válida para quando vocês forem fazer esse smoke preto nunca use um tom de iluminador muito claro, muito branco embaixo aqui da sobrancelha. Use o próprio iluminador que você usou no rosto, porque se você usa um tom muito, muito claro, ele dá um contraste muito grande entre o claro e o escuro. Isso vai dar a sensação de que o olho dela tá mais escuro do que realmente tá bom? Mas dá pra fazer sim, eu já fiz olho que às vezes outras maquiadoras correram da cliente, a cliente falava assim, ó, eu quero um olho preto, mas não tão preto. As maquiadoras ficavam desesperadas e eu falava, não, vem cá que eu faço, isso sempre dá certo. Então assim, tenta conter esse olho, deixar esse esfumado um pouquinho mais contido, um pouquinho menorzinho, porque assim você vai conseguir com que esse olho fique marcante, mas que ela não fale, meu Deus, tá tudo muito preto aqui nesse olho, tá bom? Super dá certo, pode reproduzir aí na cliente de vocês. Mais um adendo no olho preto, eu falei que ele era polêmico, então tem bastante coisa pra falar dele. É que, caso você queira mudar a cara desse olho preto, você pode também usar pigmento, usar brilho. A gente tem vários glitters que são mais pretos, que puxam para um tom mais azulado. Eu tô gostando muito também de um olho preto com um dourado mais envelhecido. Também fica super bonito. Você pode usar a sua imaginação. Tem formandas que tem um vestido muito básico, às vezes preto, e elas falam, olha, você pode usar um tom mais arroxeado, porque vai combinar com os meus acessórios. Então, assim, você pode soltar a imaginação mesmo. Eu só não usaria também o preto com um glitter prata, sabe? Porque eu acho que fica um contraste muito grande, é difícil de você esfumar, de você sumir ali com a divisão do glitter pro preto. Então pode te dar um trabalho ali a mais. Mas pra você, caso... normalmente também essa é uma técnica que pedem bastante. Quando uma formanda vê a outra de olho preto, ela fala... Porque o olho preto, ele traz um glamour, né? Ela fala, olha, eu quero esse olho preto também. Então não dá pra você, às vezes, fazer também 2 olho preto opaco, né? Nas suas clientes. Então você pode colocar um pouco mais de brilho. O olho preto com brilho, gente, é uma coisa que assim, sempre que eu faço, e tem cliente ainda no salão, eu tenho uma próxima cliente, ela quer o olho preto com brilho. Eu vou até colocar aqui no box de informações pra vocês um glitter que eu uso sempre, vou colocar a foto dele aqui também, de uma maquiagem que eu tenho com ele. Porque é um glitter certeiro, gente. Se você mostrar esse glitter para sua cliente, ela vai querer usar. Porque ele é um glitter que ele vai de um chumbo e ele brilha como se fosse para um prata ou para um azulado. Eu não sei, ele fica muito, muito, muito bonito no olho mesmo. Ele dá um ar super sensual, super sexy na maquiagem, assim. Eu adoro, os clientes amam. E então eu vou deixar aqui o nome para vocês, caso vocês queiram investir num glitter que vocês podem usar muitas e muitas vezes, tá bom? Mas é assim, você vai trocando também o glitter, vai trocando o pigmento, você pode passar um pouquinho de sombra molhada de uma outra cor, num dourado envelhecido, num roxo também, que já muda essa carinha ali do olho preto. Também pode colocar um pouquinho mais de pigmento aqui na parte de baixo,
fica bem bonito. A única coisa que eu não gosto de me arriscar quando eu vou fazer um olho preto numa cliente é caso eu não conheça ela e ela fale, olha, eu quero um olho preto, bem preto, pode subir esse preto, pode descer o preto aqui na parte inferior e eu quero um batom bem escuro. Eu sempre pergunto se ela realmente quer isso, eu faço todo o olho preto, viro com ela antes de eu terminar a maquiagem, antes de eu passar o batom, porque muitas vezes a cliente, ela fala, olha, eu quero, porque eu vi numa foto, só que ela não tá preparada para se ver assim, e quando você vira ela não se reconhece, às vezes é uma pessoa que não tá acostumada com aquele tipo de maquiagem, então sempre toma cuidado, porque, gente, isso acontece bastante, é muito difícil tirar batom escuro depois que você colocou sem estragar a pele. É quase assim impossível, o acabamento nunca fica tão perfeito, você leva tempo, você pode perder tempo na próxima cliente, então sempre se atenta a isso, principalmente quando você vai fazer o olho preto. Pergunta se ela tem certeza, mostra como vai ficar, avisa que fica uma maquiagem bem escura mesmo, tá? Pra você não passar por esse tipo de situação, porque é bem difícil realmente de você contornar esse tipo de situação. Quando você já passou e a cliente, se ela não gostar, se prepara, porque é muito difícil realmente de tirar um batom escuro e colocar um batom claro. Então sempre tenha certeza e peça para que ela tenha certeza de que é isso que ela quer realmente, tá bom? E para essa terceira técnica eu coloquei na verdade duas técnicas em uma, que é o esfumado diagonal e o esfumado marcante. O que é o esfumado diagonal? Para quem não conhece muito, às vezes pode se confundir, mas basicamente o esfumado diagonal é onde o esfumado está na diagonal. Então, nesse olho ele vem pra cá e esse olho ele vem pra cá, a sombra clara ela vem se une ali na transição com a sombra mais escura. No esfumado marcante, a gente não tem essa divisão tão aparente, então a gente não tem esse formato tão aparente ali no olho. É um esfumado um pouquinho mais solto, ele se une ali, ele vem um pouco mais pra cá, ele fica mais ou menos na metade ali e ele não forma esse reto ali da maquiagem. O esfumado no diagonal, ele fica bom em muitos tipos de olhos. Eu, Jana, não gosto de fazer ele em olho que é tipo o meu, que essa pálpebra fixa é mais gordinha. Por quê? Porque ele realmente tem um formato muito bem definido. E como essa parte da pálpebra móvel não aparece em quem tem pálpebra mais gordinha, por exemplo, no meu olho, se eu coloco uns cílios, essa parte já não aparece, então só vai aparecer isso aqui. Eu acho que não fica um acabamento tão bonito se você vê que tem ali uma divisão, por mais esfumada que ela esteja, eu não acho que é uma técnica que deixe o olho bonito, sabe? Que valorize esse olho, que deixe esse olho maior, que deixe essa cliente mais bonita. Então, eu sempre deixo para quem tem um olho um pouco mais gordinho, um pouco maior, porque realmente o acabamento não fica tão bonito assim quem tem essa pálpebra bem gordinha ou uma pálpebra mais caidinha. Lembrando o esfumado diagonal, onde a gente tem essa transição bem definida, onde ele é visivelmente na diagonal, assim, por mais que ele esteja esfumado, essas cores são bem marcadas para dar essa sensação mesmo. Já o esfumado marcante, você não precisa ter esse formato propriamente dito. Eu vou colocar a foto aqui para vocês conseguirem ver a diferença entre um e outro, para vocês conseguirem me entender. O esfumado marcante, a gente pode fazer um olho um pouco mais puxado, a gente não precisa usar o preto. Então, no esfumado diagonal, na maioria das vezes, a gente tem que ver o preto, porque é o preto que vai dar essa definição nesse formatinho dele. No esfumado marcante, a gente pode usar até um marrom mais escuro, usar 3 tons de marrom, usar um burgundy também e só terminar com um delineado até o fim do olho, que fica bacana. Então, o esfumado marcante eu já adoro para quem tem o olho menorzinho ou essa pálpebra fixa mais gordinha, porque no esfumado marcante a gente consegue trabalhar muito bem o espaço desse olho, a gente consegue explorar mais esse olho. Então a gente pode trazer um esfumado um pouco mais alongado, a gente pode trazer o marrom mais clarinho mais até perto da sobrancelha e trabalhando as transições, porque o intuito dessa técnica não é que as pessoas vejam que essa sombra ela tá na diagonal, que é um olho mais marcado. Não, você pode ir criando ali conforme o seu gosto. Então às vezes a cliente, você fez uma maquiagem em 3 tons de marrom e ela falou, olha, dá pra colocar um marrom um pouquinho mais escuro? Você pode ir construindo essa maquiagem conforme o gosto da sua cliente. E é claro que acaba se tornando um olho muito mais versátil também. Por quê? Porque você pode fazer desde um tom um pouquinho mais claro,
até um tom um pouquinho mais escuro. Se você virou sua cliente ali pro espelho e ela falou, olha, eu acho que dá pra deixar um pouquinho mais marcado, você consegue deixar um pouquinho mais marcado. Você vem ali e coloca um pouquinho mais de preto ou um pouquinho mais do marrom escuro. Então é um olho assim extremamente versátil. Como você explora todo esse olho, é um olho mais esfumado mesmo, ele traz uma sensação de olho muito maior, porque ele não tem uma divisão ali. Já o esfumado diagonal, ele acaba não valorizando por conta disso, porque o que você está mostrando ali não é uma técnica de embelezamento. É bem bacana, se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo sobre isso, deixem aqui embaixo, porque a gente tem técnica que é para mostrar o nosso trabalho e tem técnica de embelezamento. Tem maquiagens que nem sempre elas são para deixar a sua cliente bonita, e sim para mostrar que você tem uma boa técnica, que você sabe fazer uma maquiagem impecável, e não para deixar aquela cliente para que as pessoas reparem o quanto elas estão bonitas, mas não, elas vão reparar o quanto a técnica de maquiagem está bonita. E eu sinto muito isso quando as pessoas fazem um esfumado diagonal mais forte. Acaba que a beleza da cliente acaba sumindo um pouquinho por ser uma maquiagem com cores mais definidas, um formato mais definido, e acaba que você vê mais a técnica do que a própria beleza, o que já é totalmente diferente no esfumado marcante, porque você vai construindo ele ali sem muita divisão, não precisa estar 100% certinho. Você pode trazer o marrom mais pra cá se você quiser, mas você também pode deixar ele mais contido, você pode deixar ele mais claro, mas também pode deixar um pouquinho mais escuro, pode trabalhar em várias cores, em vários pigmentos. No olho diagonal também, mas eu sinto que você não tem tanta essa versatilidade e não são todas as clientes que gostam, mas tem muitas clientes que pedem também, tá bom? E dentro dessas técnicas, você também tem uma versatilidade bem bacana, você também pode colocar sombras mais opacas no comecinho do olho, você pode fazer laminha com Fix Plus e pigmento, você pode colocar uma sombra mais opaca e colocar um brilho por cima, você pode colocar tons de nude opacos que ficam muito bonitos, tons de marrons mais clarinhos, que também fica bem bacana. Já na parte inferior, no esfumado marcante, você pode deixar muitas vezes essa parte inferior um pouco mais clarinha, não precisa necessariamente fazer um esfumado muito escuro, porque como eu disse, quando a pessoa ela abre o olho, o que ela vê realmente é essa parte do esfumado e a parte inferior. Então, às vezes a gente faz um esfumado muito, muito forte ali embaixo, ela vai se sentir desconfortável. A gente tem que entender que muitas vezes a cliente ela olha, ela quer, mas aí quando a gente faz nela, ela fala, não sei, não gostei, porque ela não está acostumada, ela nunca viu muitas vezes aquilo ali no rosto dela. Já o esfumado diagonal, como a gente tem linhas muito bem definidas, é um olho um pouquinho mais forte, um esfumado muito clarinho ou muito fininho embaixo não conversa. Por quê? Porque ele é um esfumado que ele sobe muito, e se você deixa essa parte mais fininha, mais clarinha embaixo, dá uma sensação de que ele tá um pouquinho torto, entendeu? Então eu não acho tão bacana quando deixa tão fininho ali, então a cliente ela tem que saber que ela é um olho um pouquinho mais escuro mesmo que ela vai estar fazendo, tá? Já no esfumado marcante a gente pode fazer tanto mais clarinho quanto mais escuro, usar uma linha d'água um pouquinho mais clarinha, no olho diagonal também você pode mudar essa cor de linha d'água, e você também pode usar no esfumado marcante uns cílios menorzinho, caso a sua cliente queira, né? Fica bonito. Já no esfumado diagonal, uns cílios muito pequenininho não conversa tão bem, porque como ele é um olho que sobe, invade um pouquinho mais a pálpebra fixa, se você coloca uns cílios muito pequenininho, ele vai sumir ali, né? Então, tem que usar pelo menos ali uns cílios médios, dependendo do tamanho do olho da sua cliente. Quanto a batom, aí use a sua criatividade. Você pode usar batom vermelho, sempre lembrando das cores que você vai usar no esfumado, né? Não fica tão legal você usar um tom mais arroxado no seu esfumado e um batom vermelho, a não ser que a sua cliente queira, né? Então, sempre tenta buscar esse equilíbrio ali, mas dá pra você abusar ali. Pode usar nude, mais rosado, enfim, o que você e a sua cliente quiser. E a última técnica que eu separei pra mostrar pra vocês é um esfumado leve, onde a gente vai usar de 2 a 3 tons de sombra ali, e é uma maquiagem realmente um pouco mais leve. E é uma maquiagem maravilhosa, porque hoje em dia tá super na moda casar 8 horas da manhã, meio-dia, final da tarde, e na maioria das vezes as clientes elas não querem estar muito maquiadas, não querem que você use um preto ou um marrom muito escuro, elas querem realmente aquela make de bonita, onde você também pode trabalhar dentro dessa maquiagem para que ela se destaque um pouco mais, mas é uma maquiagem extremamente pedida também
por pessoas que têm a pele madura, pessoas mais velhas, que às vezes não são acostumadas a usar tanta maquiagem, que não estão preparadas ali para você colocar um pouquinho de preto, nem um pouquinho. Elas querem realmente uma maquiagem cara de bonita, sabe? Que use pouca sombra, mas que fique um efeito profissional, um efeito bonito, mas sem pesar demais, né? Essa técnica também é ótima para quando você vai maquiar uma menina que às vezes tem 12 anos, 13 anos, que são meninas que querem usar maquiagem, mas muitas vezes as mães não querem que elas usem uma coisa muito forte, então às vezes elas vão num casamento junto e querem uma maquiagem que elas se sintam bonitas, que elas sintam que elas estão maquiadas. Normalmente as meninas da cidade, elas gostam, né, bastante de fazer maquiagem, mas você não pode ir contra muitas vezes o gosto da mãe, então é sempre bacana você colocar essa maquiagem como uma possibilidade, fazer um agrado para ela, colocar um iluminado, um brilhinho, passar um iluminador aqui no colo, que elas já ficam super satisfeitas e ainda assim fica de acordo com a idade delas, né? Debutante também gosta muito, às vezes, de maquiagem nesse estilo, porque como elas trocam de roupa, é uma maquiagem que é leve e que é neutra, né? Então, elas gostam bastante. Também é uma maquiagem bem bacana para quem tem esse estilo mais princesinha, vai usar um vestido mais nude, mais clarinho, vai usar umas trancinhas no cabelo. Então, é uma maquiagem que não foge muito do estilo do que a pessoa está procurando ali. Lembra que eu tinha falado que esse estilo não combina muito com o olho preto, porque realmente não conversa você colocar uma pessoa que está com um look super delicado ali, um penteado delicado, acessórios delicados e um olho preto, mas já conversa super bem com uma maquiagem um pouco mais leve. E dentro dessa maquiagem você pode trocar a cor do batom também. Você pode colocar desde um batom nude, para quem gosta realmente de uma maquiagem bem levinha, até tons mais rosados, gloss também que sejam mais nudes, até um batom vermelho que fica super bonito, porque tem muitas meninas que falam, olha, eu gosto de usar o batom vermelho, mas eu não quero que pese no olho, porque essas próprias pessoas, elas já estão acostumadas a passar batom em casa, passar batom quando vão sair, então elas já estão acostumadas com o batom escuro, mas não com a sombra. Então você vai ali e faz um esfumado um pouco mais delicado, usa 2, 3 tons, marca no tom mais escuro só mesmo essa parte aqui do côncavo e passa um batom mais escuro que fica super bacana. É uma maquiagem que está sendo muito pedida, porque a gente está numa época que realmente tem esse apelo um pouco mais natural, um pouco mais iluminado, né? Principalmente para quem mora em lugares quentes, que as pessoas também não se sentem muito confortáveis com uma maquiagem muito pesada. Então, ali você pode trocar também, como eu disse, pelo burgundy, pelo rosa, fazer esses esfumados um pouco mais delicados também. Pode colocar uma sombra um pouco mais fosca, pigmento também molhado no fix, um pouquinho de brilho, pode marcar um pouquinho, se você não quiser fazer o delineado bem fininho ali rente aos cílios, você pode fazer um delineado bem levinho com batom com um lápis mais marronzinho e esfumar ele rente aos cílios, fica super bonito. É uma maquiagem onde você não precisa caprichar muito na parte de baixo. Se você quiser fazer um leve esfumado, passar um rímelzinho também fica bacana. Pra quem não gosta de usar cílios, é uma maquiagem que ela não fica feia sem cílios, porque muitas dessas técnicas que eu falei pra vocês, a cliente ela vai precisar usar cílios, porque senão não fica bonito, não fica com acabamento bacana. O olho preto, por exemplo, ele precisa de uns cílios, né? Senão realmente não fica com acabamento nada bonito. Um esfumado diagonal, por exemplo, ele precisa de uns cílios, né? Se você vai fazer um delineado muito grosso na maquiagem clássica, ele também precisa de uns cílios, porque senão esse olho vai cair. Já na maquiagem mais leve, você não precisa necessariamente disso, então você pode usar também numa pele madura. Muitas vezes as mulheres mais velhas, elas não gostam de usar cílios, não estão acostumadas, então você faz essa maquiagem mais leve, às vezes faz esse delineado um pouquinho mais esfumadinho, rente aqui aos cílios superiores, faz um leve esfumadinho aqui também embaixo, usa um lápis um pouco mais clarinho na parte de dentro dos olhos, que vai ser uma maquiagem que vai deixar ela bonita, mas ela vai se sentir bem, ela vai se sentir ela, sabe? E maquiagens leves, gente, também são muito bonitas. Eu sempre falo para as minhas alunas, caprichem na pele quando você vai fazer esse tipo de maquiagem, porque o ponto crucial dessa maquiagem é ter uma pele que esteja bonita,
que esteja bem corrigida, mas ao mesmo tempo com um apelo mais natural, sabe? Então uma maquiagem que você pode ter ali vários produtos, uma camada generosa de base, uma camada generosa de corretivo, mas que ao mesmo tempo fique natural e converse como um todo, não uma maquiagem assim que fique toda marcada e uma pele que fica toda marcada e um olho que fique leve, porque daí a pessoa não vai ter nenhum nem outro. Eu vou dar um último conselho para vocês de uma pessoa que trabalha bastante tempo com maquiagem. Se a sua cliente falar pra você que ela gosta de uma maquiagem bem leve, não faça na louca, não vire ela e faça tudo que você pensar ali. Faça um simples esfumado e vire ela, pergunta pra ela, porque essa questão de leve é muito subjetivo. Pra gente que é maquiadora, às vezes a gente pode passar uma ou duas sombras e achar que tá leve. Pra cliente que não tá acostumada, muitas vezes você faz uma coisinha de nada e ela fala, tá pesado. Se a cliente gosta de uma pele bem leve, faça a pele mais leve possível que você conseguir. Vire, vai mostrando. Nesses casos específicos onde a cliente ela tá com medo, onde ela realmente não está acostumada a usar maquiagem, eu abro uma exceção e eu deixo ela se olhar no espelho. Porque se você fizer uma maquiagem que ficar um pouco mais forte do que ela está esperando, ela não vai sair da sua cadeira ali e falar, não, tá bom, eu vou usar assim mesmo. Ela não vai sentir bem. Então você vai ter que corrigir. E tirar a maquiagem é muito mais difícil do que colocar a maquiagem. Depois que você já passou um marrom mais escuro, para você sumir com ele dali é muito difícil. Depois que você fez um esfumado ali inferior, um pouco mais escuro, é um trampo danado para você tirar aquilo dali. Então, nesses casos específicos, para poupar trabalho, eu sempre vou fazendo aos poucos e vou mostrando para ela. Porque na maioria das vezes, quando a cliente fala eu sou extremamente básica, elas são realmente extremamente básicas mesmo. Elas querem uma camada muito fina de base, um esfumadinho muito de leve, às vezes nem cílios ou o menor cílios que você tiver, também vai aí um conselho, sempre tem um cílios bem pequenininho para usar na sua cliente, tá bom? E às vezes isso ela já sente que é muito, entendeu? Então, nesse caso específico eu sempre faço e vou mostrando pra ela, porque é uma certeza de que ela vai se sentir bem, que ela tá concordando com tudo que você tá fazendo ali, e uma forma de você também poupar trabalho, porque depois pra você tirar aquilo ali, vai ser difícil. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as 4/5 técnicas mais pedidas pelas clientes, pelas minhas clientes e pelas clientes das minhas alunas também. Mas se você sabe de alguma técnica que as suas clientes te peçam aí, comenta aqui embaixo também. Ou se você gosta de alguma específica e você faz quando você vai ao maquiador, comenta aqui embaixo também. Também comenta sugestões de vídeos, o que vocês querem ver, o que vocês têm dúvidas e o que eu posso ajudar vocês aqui embaixo também, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.